Fala galera, quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do Livro d'Or e hoje vamos continuar nossa série sobre Roma, falando sobre República, segunda parte da República Romana, período de maior expansão, né? Como é que Roma, daquele pedacinho da Itália, se espalhou para vários cantos do mundo. Vamos falar sobre, nesse vídeo agora, Senado, como é que o Senado atingiu seu apogeu, ficou tão poderoso aquele grupo de anciãos, né? E figuras lendárias, né? Figuras que defenderam, deram seu sangue pelo povo. Se prepara que temos muito desse vídeo, hein? Vamos lá! Terminamos nas Guerras Púnicas, né? Famosas Guerras Púnicas. Já fiz um convite para vocês assistirem lá o nosso vídeo de Cartago para entender um pouquinho melhor o que foram essas guerras. Falamos de 3 guerras ali no vídeo de Cartago, né? Mas a terceira você sabe que foi um massacre, foi um banho de sangue, não foi bem uma guerra. Então vamos parar na segunda. A segunda que teve importância realmente, né, queria mudar a história da humanidade. Então vamos parar nela. Você sabe que ela terminou em 202 com a Batalha de Zama, 202 a.C. Então vamos parar um momentinho aqui e refletir sobre esse momento, tá? Estamos aqui em 202. Vamos recapitular, né? Estava ali na Itália, Península Itálica. Aníbal, durante 15 anos, batalhando ali ao redor de Roma, não tinha coragem, não tinha poder, não se tinha poder de enfrentar Roma de cara, então ficava incomodando ali e tinha objetivos, né, de desestabilizar a região. Agora, qual foi o plano dos romanos? Atacaram Cartago, né, viram que Aníbal não ia conseguir ficar ali por tanto tempo quanto esperava, atacaram diretamente Cartago. Aníbal teve que voltar para a África para defender Cartago e teve uma derrota. Agora, quem que foi o cara responsável, brilhante general que foi responsável por essa grande vitória em Zama e outras vitórias também durante as Guerras Púnicas? O cara chamado Cipião, tá? Esse personagem é muito importante, ficou realmente marcado como um grande herói de Roma. Para o povo ele era quase um deus na terra. Cipião ficou conhecido depois como Cipião Africano, pelas suas grandes conquistas ali em Cartago. Então lembra desse camarada que Cipião Africano é um personagem importantíssimo, grande general romano, um grande herói. Mas como todo herói, tinha inevitavelmente seus inimigos, né? Pessoas que tinham inveja, que não queriam que aquele cara tivesse o renome que tinha, e eram muitos seus inimigos dentro de Roma. Então depois de tornar-se um herói diante do povo, inclusive, gente, uma curiosidade, rejeitar muitas propostas do povo, porque o povo amava Cipião Africano, né? Ele foi o grande defensor daquele povo ali, dos romanos. Inclusive, queriam que ele fosse ditador por toda a vida. Falei para vocês o que era o ditador, né? Então, basicamente, queriam ele como rei, né? Não que ficasse 1 ano, 2 anos governando. Queriam ele para sempre como ditador para a vida. Mas Cipião rejeitou isso aí, não ia aceitar de maneira nenhuma um negócio desse. Seus inimigos tentaram, é claro, criar problemas para ele e para o irmão dele, né? E no meio dessas intrigas políticas, um camarada defendeu bastante Cipião Africano, ficava do lado, ajudava bastante, estoicamente estava do lado de Cipião. E Cipião, comovido com isso, deu sua filha de 5 anos em noivado a esse camarada, né? Ficou noiva aos 5 anos. Foram casar um pouquinho mais tarde, em 172 a.C., mas já estava noiva desde os 5 anos a esse camarada que tinha 32 anos de idade à época. Então era uma pequena diferença de idade aí. Mas apesar da grande diferença de idade entre esses dois aí, o casamento conta-se, foi um casamento tremendo. Você vê um amor muito grande por esse camarada para com a filha de Cipião Africano. Então foi um casamento muito legal, que deu muito certo, e essa menina, Cornélia Africana, filha do grande herói, ficou como um exemplo da matrona romana, né? Um exemplo em virtude, a mulher recatada, que vivia para os filhos, para a família, né? E já mais para o final do vídeo eu vou voltar com esse pessoal, com essa trama aqui, então segura aqui por um momento, tá? Para aqui, que no fim a gente vai voltar a isso aqui, tá? Vamos lá, Batalha de Zama, 202 a.C. Por que foi uma batalha tão importante? Porque as Guerras Púnicas tiveram consequências tremendas, né, para o futuro da República Romana, do Império Romano, e, claro, para toda a humanidade, né, para nossas vidas até hoje. Foram 2 grandes potências, potência terrestre Roma, potência naval Cartago. Então, as 2 grandes potências do Mediterrâneo da época que se enfrentaram. Então, é claro que teria consequências tremendas. Vamos falar dessas consequências antes da gente entrar nesse período da República. Primeira consequência das Guerras Púnicas
foi o enriquecimento dos nobres. Vamos falar daqui a pouquinho disso com mais propriedade, mas o que você precisa entender? Guerra, meu amigo, custa dinheiro, não é à toa, né? Você precisa bancar provisão do soldado, você precisa pagar vestimenta, você precisa pagar armamento, precisa pagar um monte de coisa, transporte, né? Não é uma coisa barata. Imagina quando é uma guerra que move diversas nações, diversas tribos e tudo mais. Então é muita gente, muitos povos, muita coisa movimentando dinheiro. Isso não é barato. E da onde que ia sair o dinheiro para custear essas guerras aí? De quem tinha dinheiro? Dos nobres, né? Mas eles não faziam isso à toa. Eles faziam esperando ganhar coisas em troca e por isso que se enriqueceram muito à custa das guerras. Vamos falar com mais propriedade daqui a pouco. Segunda consequência das guerras púnicas, importantíssima, uma mistura cultural muito grande, né? Principalmente com os gregos, tá? Então houve, claro, um choque de culturas muito grande ali, porque eram diversas tribos, diversos povos se enfrentando de um lado ou de outro daquela guerra ali. Então houve muita mistura e essa mistura foi importantíssima, tá? Principalmente com a Grécia. Vamos falar disso também, desdobrar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Terceira consequência, mais importante para a gente tratar aqui, direta da Guerra Púnica, foi a estabilidade da Itália. Por quê? Até o momento, você vê Roma, a gente fala da Península Itálica conquistada, mas não era uma conquista como com outros impérios, né? Roma não se entendia como senhora das outras cidades, não. Roma era a cidade e tinha uma certa influência sobre as outras cidades. Quer entender mais ou menos como é que isso funcionava? Pega os Estados Unidos hoje, né? Grande potência hoje, né? Eles não são donos de outras nações, mas eles têm uma influência muito grande. Por quê? Eles interferem nas outras nações, né? Há algum problema, alguma coisa que interessa a eles, eles vão lá, interferem, mesmo militarmente, como interferiram em diversas nações, mexem da forma como eles querem, colocam um títere ali, um cara a mando deles, que vai obedecer aos comandos deles, e fica tudo bem, né? Mesmo com a economia e tudo mais, até na religião você vê hoje, né, uma certa influência americana nos países invadidos, né? Não só religiosa, como cultural também. Se mexe na cultura dos povos, que é uma coisa muito perigosa. Naquela época, Roma se entendia dessa mesma forma. Não como a dona daqueles países, diretamente, mas indiretamente se entendiam dessa maneira. Por que isso é importante? Porque a partir das guerras púnicas, o que aconteceu ali em Zama? Até Zama. Aníbal ficou 15 anos tentando desestabilizar a Itália. O que ele queria? Que os povos se revoltassem contra Roma e ajudassem ele naquela guerra para derrubar Roma. Pensa nos Estados Unidos, mesma coisa, né? Todos os países onde os Estados Unidos já influenciaram, já interviram militarmente, tá? Pensa que um grande povo, por exemplo, uma Rússia da vida, China, uma mistura dos dois, acreditasse que os povos onde os Estados Unidos já influenciaram, já interviram militarmente, se rebelassem e ficassem do lado deles na guerra contra os Estados Unidos, né? Foi isso que Aníbal arquitetou. Não deu certo. Por quê? Porque esses povos, apesar de odiarem em grande parte os romanos, eles tinham muito medo, né? Mesma coisa com os Estados Unidos. Quer dizer, quem que ia ser maluco de peitar os Estados Unidos, né? Uma naçãozinha pequena hoje, peitar os Estados Unidos? Vai que os Estados Unidos vencem guerra contra, digamos, Rússia, China, ia sobrar para quem? Para eles, né? Então, mesma coisa aconteceu com Roma. Os estados pequenininhos não tinham coragem de enfrentar, mesmo que não gostassem de Roma, não tinham coragem de enfrentar por medo de retaliação, tá? Então, depois que Aníbal perde essa guerra, Roma entende que, por tanto tempo, Aníbal permaneceu ali na Península Itálica e os povos não viraram casaca, a grande maioria deles. E eles perceberam o quê? Esses povos realmente têm medo de nós e nós temos segurança aqui. Então, realmente, eles estão sob nosso controle. Então, a partir desse momento, a coisa fica um pouquinho diferente. Já não é tanto aquele domínio indireto como um domínio direto, né, declarado. Isso é importantíssimo e Roma se entende como a grande potência do Mediterrâneo, tá? Então, isso foi importantíssimo, a estabilidade da Itália. Saindo das guerras púnicas, então, 202 a.C., com a Batalha de Zama, até mais ou menos 100 a.C., né? Você tem esse período, 100 anos aí mais ou menos, uma política externa de Roma muito agressiva, conquistando muitos territórios, né? Olha só, uma comparaçãozinha aqui. Olha aqui esse mapa antes das guerras púnicas, o que era Roma, tá vendo aí? O domínio, influência, basicamente ali só a Península Itálica, né? Olha o que virou aqui, ó,
depois das guerras púnicas até mais ou menos 100 a.C. Então, nesse período de 100 anos, você tem tanta mudança, tá vendo? Por que essa política externa de Roma foi tão agressiva e conquistaram tantos territórios ali em volta? Você teve as guerras, diversas guerras, guerra na Síria contra Antíoco III, você teve as guerras da Macedônia contra Filipe V, você teve as guerras na Península Ibérica, o famoso, lendário camponês Viriato, que deu baita trabalho para os romanos. Por que essa expansão tão agressiva para todos os cantos? Vamos entender um pouquinho disso. As causas, primeiro, causas das expansões romanas. Primeira causa, nós temos então a potência que havia no Mediterrâneo. A potência que havia no momento ali era Roma. Se entendeu como uma grande potência porque Cartago não conseguiu bater de frente. Então quem que ia bater de frente com aquele poderio que era a República de Roma? Eles se sentiam imbatíveis, né? E por isso que se sentiam inclinados a meter o dedo onde quisessem, sem retaliação nenhuma. Então eles se sentiam como a única potência. Outro ponto importante a se notar foi que, com o contato com os gregos nas guerras púnicas, conhecendo um pouco da realidade dos gregos, eles perceberam algo muito interessante, principalmente com os gregos, mas que valia para todos os povos. Você já viu lá na nossa série sobre a Grécia que as cidades gregas tinham muita rivalidade entre si, quer dizer, eram povos muito inteligentes, muito cultos, mas que estavam sempre brigando entre si. Então por que isso, né? Então Roma entendeu que uma grande estratégia de guerra é você dividir para você conquistar. Se você dividir um povo contra ele mesmo, ou então povos amigos contra eles, você conquista aqueles povos muito mais fácil, né? Isso é uma tática de guerra usada até hoje. Então pensa, para fazer um paralelo aqui, essa base da intriga e tudo mais, fazer um paralelo aqui, você tem dois amigos. Você mais dois amigos são três grandes amigos, mas você tem ciúme do sentimento de amizade entre seus amigos, né? Acha que eles são mais amigos do que você próprio. Então o que você faz? Você chega para um dos amigos, você fala um monte de coisa. Ó, queria te dizer, não, mas o Bruno, ele tá falando isso de você. Ah é? Tá falando... Então você planta a discórdia na cabeça do teu amigo. Aí você vai lá pro Bruno, que é o outro amigo, e fala, ó, Bruno, eu não queria te falar não, mas o José, cara, ele já falou isso pra mim, isso, aquilo. Então você semeia a discórdia, sai dali, e se o teu plano deu certo, os dois vão criar, não vão falar nada um com o outro, e vão criar uma inimizade forte entre eles, enquanto você sai daquilo ali como grande amigo dos dois, e esse ciúme aí é desfeito. Então quer dizer, você dividiu para conquistar, tá? Isso é uma tática de guerra usada até hoje, e naquela época foi como uma das causas pelas quais os romanos se expandiram de uma forma tão grande, tão vasta nesse período tão curto de tempo. E uma terceira causa importantíssima é chamada de problema, reação, solução, PRS, tá? Que é uma outra tática de guerra que, colocada de outra forma, é uma guerra defensiva entre aspas, uma guerra estratégica, tá? Como é que funciona isso? Você ataca o seu inimigo antes de você ser atacado. Tá? Também uma guerra muito atual, uma forma de guerra muito atual que acontece em diversos cantos hoje. Os Estados Unidos são um grande exemplo dessas táticas militares, né? Como é que funciona esse PRS? Tá? Problema, reação, solução. Você quer invadir um lugar, você quer tomar conta de algum lugar, porque você quer os recursos, porque você quer alguma coisa. O que você faz? Se você for lá, o povo vai ficar contra você. Por que você está indo matar gente inocente? Então o que você faz? Você planta um problema lá. Você gera uma reação esperada e você entrega a solução, certo? Então, assim que Roma agia quando ela queria conquistar algum território. Não era simplesmente chegar e dominar o território. Tinha de haver, né? Quem tentou antes disso simplesmente dominar pela força sentiu uma resistência muito grande. Agora, com a República Romana e sua expansão, há uma justificação por trás daquela invasão imperialista. Então, não é mais tão fácil haver a resistência. Então você quebra a resistência. Como é que funciona? Vou colocar um exemplo aqui também. Coloquei um exemplo para outra tática militar. Vamos colocar um exemplo para essa. Você tem a tua esposa, tá? E você quer colocar o alarme. Você se apaixonou por um alarme para botar na casa. Custa 10 mil reais. Tá? Só que a tua esposa pensa, não precisa do alarme. Para que você vai colocar um alarme tão caro, 10 mil reais? Você pode ter um alarme quase tão bom quanto esse por 1.000 reais. Né? Mas você quer esse alarme, porque quer esse alarme, gostou muito dele, pô, uma coisa tecnológica e tal. Então o que você faz? Problema, reação, solução. Você cria um problema. Qual que é o problema? Combina com um cara, paga um dinheiro para um cara para invadir a tua casa
roubar alguma coisa durante a noite e tal, e você está sabendo do esquema todo, certo? Então você participa disso, o cara entra, rouba a tua casa, vai embora, você finge que não sabe de nada, toma um susto junto com a tua esposa e ela fica desesperada. Peraí, o que aconteceu? Passado o dia, você foi roubado, o que vai acontecer? Você criou o problema e o problema gerou uma reação. Qual foi a reação? O medo da tua esposa. Era isso que você esperava essa reação dela. Então, com o problema, você gerou a reação. Com essa reação, você entrega a solução. Qual que é a solução? Colocar o alarme caro. Pagar caro, mas colocar o alarme para ter a segurança e tudo mais. Então, você gera o problema, você controla a reação esperada e você entrega a solução que você espera. Acontece hoje, diariamente, você sabe disso, você lê o jornal todo dia, você sabe que isso acontece diariamente, né? Tem povos aí que não fazem nada contra os Estados Unidos, ou não só os Estados Unidos, mas em escala menor você tem muito disso acontecendo também. É uma forma muito atual, uma estratégia muito atual de guerra, uma estratégia militar muito atual, mas que os Estados Unidos a gente consegue notar, porque notícia você vê aos montes, né? Que não fazem nada contra determinada nação, mas a nação cria problemas. Ah não, porque o fulano tem isso, porque tem arma militar, porque tem arma em massa, porque o cara é maluco, então a gente tem que invadir lá para levar liberdade, né? Então, isso é colocado, problema, reação, solução. Você entrega a solução na forma de míssil, bomba atômica e tudo mais, né? Como Roma fazia naquela época. Então, criava o problema e depois entregava a solução. Uma solução que nunca era uma solução sadia, era sempre sangrenta e expansiva. Então, o imperialismo de Roma cresceu e foram conquistando territórios. Então, essas são as três principais causas da grande expansão de Roma durante esse período. Agora, causas. Vamos ver as consequências disso aí? Consequências da grande expansão de Roma. Primeira grande consequência da política externa de Roma, vamos trazer aqui das guerras púnicas, tá? Vamos desdobrar um pouquinho mais isso aí, porque é praticamente uma continuação das consequências das guerras púnicas. Então a gente falou que houve um enriquecimento dos nobres, tá? Vamos trazer isso agora para as consequências, não só das guerras púnicas, como de uma maneira geral, dessas conquistas, né? Vamos entender um pouquinho mais por que esses nobres enriqueciam bastante à custa dos mais humildes, dos mais pobres, tá? Primeiro de tudo, né, eles entregavam o dinheiro, eles bancavam, né, provisões, tudo que se precisasse para a guerra, eles bancavam, custeavam. O que eles recebiam em troca? Não dinheiro, eles recebiam terras públicas. Então o território público que era conquistado durante as guerras seriam entregues de volta a esses nobres como forma de pagamento das dívidas. Então essa já era uma coisa. Você tinha também não só o rico enriquecendo, mas o pobre empobrecendo. Como é que o pobre empobrecia? Vamos entender aqui o seguinte. Até essa época aí que vem um pouquinho depois, o soldado tinha que pagar as custas dele, né? O armamento, tudo mais. Ele pagava para poder ir para a guerra, porque era uma honra para ele ir para a guerra, defender sua nação e tudo mais, e podia conquistar algumas coisas, dependendo da sua linhagem, porque contava muito o teu sangue também. Mas você podia conquistar muitas coisas, muito status com a guerra. A guerra era uma coisa muito interessante, pessoalmente, a nível individual. Mas, o que acontecia? Você gastava, você já não tinha muito dinheiro, você gastava para ir para a guerra. Tá? E vamos pensar outra coisa aqui. Pequenos proprietários. Você tinha uma fazendinha pequena, tá? Porque a indústria, né? Não havia indústria, a coisa mecanizada. Eram fazendas, era uma coisa agrária, né? A essa época. Então, muitas famílias viviam do campo. Então, se você tinha uma pequena fazenda e você vai para a guerra, você gasta o teu dinheiro para se armar, para comprar teus equipamentos, para ir para a guerra, para defender o teu país. E quando você está na guerra, se você não morrer, é claro, você volta para casa depois de 5, 7 anos, batalhas longas. O que acontece? Vamos pensar. Primeiro, quando você chegou em casa, ninguém trabalhou tua terra. E a terra, fazenda, você precisa trabalhar, senão ela fica improdutiva. Isso que acontecia. Voltava para casa, não tinham mais como plantar naquela terra ali. Outra, quando eles voltavam e trabalhavam a terra, com muito esforço, com muito suor, iam vender o fruto do seu trabalho, eles tinham que botar um preço alto, porque não era fácil trabalhar aquilo ali. Agora, meu amigo, os grandes nobres que tinham territórios imensos, fazendas enormes, né? Além das fazendas enormes, eles tinham produção como? De escravo, não de camponês trabalhando ali. Porque
junto com as terras que eles conquistavam também escravos, né, que eram pagos em volta pelo Estado de Roma, de volta a esse pessoal que emprestava dinheiro. Então, eram territórios grandes com muitos escravos trabalhando de graça. Então, o cara que tinha todas essas fazendas, essas terras, com o pessoal trabalhando de graça para ele, podia vender seus produtos a um preço muito mais baixo do que um pequeno proprietário, né? Se você tinha só a tua fazendinha, pô, tu suou pra caramba, batalhou. Se você vender ao mesmo preço que o cara lá, que o grande magnata está vendendo, você não come, né? Você não tem nada, você não consegue ter o sustento mínimo, né? Então não havia como comparar isso aí, e os pequenos proprietários quebraram, né? E o que acontece com esse pessoal todo, com essa massa miserável? Vai cair aonde? Vai cair na criminalidade. Então você tem, isso se repete na história dos povos, das nações, a história humana é isso, gente. Quando você tem uma crise econômica muito grande, disparidade entre o pobre e o rico, quando você tem uma coisa muito acentuada, muita gente pobre, a crise econômica vai trazer a crise social, a crise moral. Então você vai ter uma degradação de costumes, né? Muitas mulheres que antes eram recatadas vão cair na prostituição. Muitos homens que eram sérios, honestos, vão cair na criminalidade, vão roubar, vão matar, vão sequestrar. Muitos homens que não têm mais oportunidade de casamento vão estuprar mulheres porque não tem mais opções válidas para si, né? Naquela época era o casamento ou nada. Então, essas coisas todas vão acontecendo, né, com a sociedade romana, uma degradação generalizada dos costumes. Por isso que é importantíssimo notar a disparidade aqui, tá? E nesse panorama de degradação generalizada de todas as esferas, você tem um palco fértil para quê? Para uma revolução. Vamos falar disso já já. Cultura, outro ponto sobre o qual falamos lá nas consequências das guerras púnicas, e aqui mais sentido também. Por quê? Conforme Roma vai expandindo, vão indo ideias e vão sendo sugadas ideias. Então você tem um contato com diversos povos, com as mais diversas culturas, influências, religiões, filosofias. Então isso tudo vai virando uma mistura muito forte que a República Romana vai sugando isso aí, né? Principalmente com a cultura grega, que era uma cultura muito bem formalizada, muito bem pensada, até formando o que a gente tem de hoje como cultura greco-romana, né? De tanto que os romanos gostaram das ideias gregas e trouxeram-nas para si. E, mais importante de tudo nesse momento que estamos aqui, é que o Senado, que era uma instituição, você viu, de anciãos que inicialmente foram criados para ajudarem o rei, para dar conselhos para o rei, agora eles vão entender, o Senado composto de famílias nobres, famílias importantes, sangue real de Roma, não era qualquer um que chegava lá. Então eles vão entender que com as diferentes políticas que eles encontram ao redor das áreas conquistadas, eles vão encontrar formas de ir puxando o poder um pouquinho mais para eles, né? O Senado, a partir desse momento, tá, com essas conquistas externas, com a política externa agressiva, o Senado vai encontrando exemplos, modelos em outros lugares para angariar poder para si, né? Por exemplo, vamos colocar aqui o fim do cargo do ditador. Falei para vocês, né? Era possível que se elegesse um ditador quando havia problemas em Roma, que iria governar sozinho, né? Cônsul ficaria de fora, ditador ficaria sozinho. Então isso acabou. A partir da Batalha de Zama, você vai ter o Senado acabando, extinguindo com isso aí. Não se pode mais ter ditador em Roma. Outra, os tribunos da plebe. Você sabe, eu já falei para vocês, o quão importante era o cargo de tribuno da plebe, para defender o interesse do povão. Era aquele cara que era responsável por defender o interesse do povão, né? Isso ia de frente com os interesses do Senado, porque o Senado queria defender os interesses das famílias nobres, que eram as famílias deles e dos patrícios e todo mundo, que era importante. Agora a massa, a ralé, quem defendiam eram os tribunos da plebe. Então o que o Senado faz a partir desse momento aí, né, durante esse período que nós estamos vendo? Eles puxam a influência dos tribunos da plebe para si. Quer dizer, eles prometem aos tribunos da plebe, aos caras que são eleitos tribunos da plebe, benefícios, né? Mesmo substituição no Senado, um carguinho no Senado. Ô, meu amigo, escuta aqui. Pô, teu negócio é defender o interesse da plebe, eu sei, a gente entende isso, mas vem cá. Se você pensar mais ou menos como a gente, quem sabe no futuro a gente não te encaixa aqui. Tem um fulano lá que tá velho, tá saindo aqui,
pô, a gente podia te encaixar no lugar dele, o que você acha? Né? É só você puxar para os nossos interesses, né? Não vai ficar puxando porque a ralé quer, que aí a gente não vai colocar você aqui. Então esse poderio que o tribuno da plebe era aquela coisa do favor, de uma mão lavando a outra para puxar os tribunos da plebe. Aconteceu bastante, tá? E também vão deixar um campo fértil para uma revolução, porque é aquela coisa, está muito diferente, aqui a sociedade está muito desigual, né? Alguma coisa vai acontecer aí. E se tem alguma coisa para acontecer, o que precisa? Precisa daquela fagulha, né? Uma fagulha para estourar essa pólvora que está já no limite, né? Aí é que aparecem duas figuras lendárias importantíssimas, né? Tremendas, que são os irmãos Graco. Quem que são esses camaradas? Tibério Graco e Caio Graco. Agora vamos voltar lá para o início do vídeo. Por quê? Esses camaradas, Tibério Graco e Caio Graco, sabe de quem que eles eram filhos? Daquele casal feliz, né? Tibério Semprônio Graco, o ancião, e a Cornélia Africana, né? Aqueles dois, falei deles, né? Filha Cornélia do grande Cipião Africano. Então, tanto Tibério quanto Caio Graco eram netos de Cipião Africano. Então, quer dizer, não era qualquer família, né? Não era qualquer sangue que estava correndo na veia daqueles camaradas ali, não. E foram personagens tremendos, importantíssimos. Por quê? 133 a.C., Tibério Graco, não o pai, o filho, né? Se torna tribuno da plebe e martela. Ele toma a causa do povo, né? Ele percebe que há muita injustiça, muita gente na criminalidade, sofrendo e tudo mais, e o Senado no bem bom, né? Pessoal, morando no Brasil, você sabe muito bem o que é o caos político, o que é o caos econômico, moral do povo. Você está vivendo isso diariamente. Então, naquela época, né, aparece um grande arauto da moralidade e tudo mais, na forma do nosso camarada Tibério Graco. Então, ele quer defender o povo, né, uma causa muito nobre, ou por política, né? Ninguém sabe, ninguém vai saber se era tudo aquilo uma maneira de se exaltar, de crescer. Há quem pense que seja só um grande idealista, mas isso aí fica a cargo de você, não dá para saber o que o cara pensava. Mas o importante é notar que 133 a.C., esse cara foi uma farpa no calcanhar dos senadores. Por quê? A primeira grande briga dele, a primeira grande cisma dele foi com reforma agrária. Por quê? Ele queria que se respeitassem as leis. Ele não... Perceba o seguinte, Tibério Graco não veio como nenhum reformador, um grande revolucionário e tal. Não! Ele veio querendo que se fizesse respeitar o que em 367 a.C. foi estabelecido com uma lei agrária. Eu falei para vocês já no outro vídeo, né? A reforma agrária era importante já naquela época de 400 a.C. Mas a lei da reforma agrária que estabelecia o quê? Que cada sujeito tinha um limite de terras. Você não podia ter mais do que um limite estabelecido, né? O limite é X, você tem que respeitar aquilo ali. Você não pode ter mais terras. Mas nessa época não estava sendo respeitado. Estamos falando de 200 a 100 a.C. aqui, não estava sendo respeitado isso aí. E havia sujeitos aí com territórios imensos, vastíssimos, né? Então era preciso que houvesse a reforma agrária como estava estipulada e respeitada. Então a ideia era que se liberasse território dos nobres que tinham muitas terras e se pagasse uma soma equivalente àquele território que eles iam perder para serem distribuídos pelo povo e que pudesse assim proteger a classe média do pequeno proprietário e tudo mais. É claro que, com ideias contrárias ao interesse da elite, sofreu muita oposição do Senado e das grandes famílias, né? E um camarada com ideais tão à frente de seu tempo, tão humanitários, né? Tão em defesa do povo, enfrentando as elites, qual que seria o final dele? Você já sabe, desagradou, foi assassinado, junto com seus camaradas, com seus parceiros, foram assassinados. 400 anos, Roma não tinha visto um assassinato político a sangue aberto, aconteceu agora novamente. E 10 anos mais tarde, 123 a.C., você vai ter Caio Graco, o irmão mais novo de Tibério, um cara furiosíssimo, né, com as mesmas ideias, os mesmos ideais do irmão, né, mas trazendo agora a imagem do irmão morto. Então tudo que ele podia, em todo lugar que ele podia, ele exaltava o sangue do irmão dele que foi assassinado tão injustamente em defesa do povo, né, e tal. Então quer dizer,
ele defendia o povo, tinha causa mais nobre que essa, e foi assassinado de uma maneira tão ultrajante. E defendeu, levantou as mesmas bandeiras que o irmão tinha levantado antes dele, 10 anos atrás, como tribuno, só que ele era malandro, Caio Graco era malandro. Então ele, além de querer a reforma, o estabelecimento da reforma agrária, que fossem feitas valer as leis agrárias, ele queria também o estabelecimento do preço do trigo a um valor muito baixo, estabelecido naquilo, que não aumentasse, para que o povo tivesse o que comer com tranquilidade. E também, para enfrentar o Senado, o que ele fez? Ele ficou bem amigo da ordem equestre, que era uma classe média de homens de negócios, né? Eram sujeitos com uma certa influência, mas que não estavam no Senado. Então ele começou a favorecer a ordem equestre, para quê? Para jogar um de frente com o outro. Caio Graco foi super malandro. Qual que foi o final do nosso amigo Caio Graco? Você já sabe, foi assassinado também. Então os dois irmãos, grandes irmãos de Graco, trouxeram essa ideia de defender o povo. Vamos salvar o povo, vamos defender o povo. Foram os dois assassinados. Mas como nosso amigo V de Vingança já disse certa feita, as ideias não morrem. Você pode matar um sujeito, mas você não mata a ideia, aquilo em que ele acredita. E foi exatamente isso que aconteceu. Os Gracos morreram, mas a ideia, a tocha que eles levantaram, a defesa do povo, ficou ali para qualquer um que quisesse tomar. E, meu amigo, vai ter gente que vai se aproveitar disso. Nós estamos falando aqui até mais ou menos 100 a.C. Roma vai entrar agora nessa caminhada aí em um período de instabilidade tremenda, guerra civil franca. Então quer dizer, general contra general, um puxando o outro, matando, e vai ser uma confusão, uma loucura esses momentos aí antes do começo do Império. Pancadaria geral comendo, guerra civil aberta, até que vai despontar um general tremendo, um dos grandes gênios da humanidade. Você sabe que de vez em quando paro para falar de grandes homens da humanidade, como fiz com Ciro, e agora não vai ser diferente. Próximo vídeo vamos falar das guerras civis em Roma e principalmente desse camarada que deu início ao Império, que foi o grande general, o grande gênio. Não vou falar o nome dele, vai ficar para o próximo vídeo. Fique ligado que eu vou falar quem que foi esse cara, um grande gênio da humanidade que levou a nossa história por um caminho que até hoje nós lembramos dele e devemos muita coisa a esse camarada aí, tá ok? Gente, grande abraço para vocês, tudo de bom, valeu!